As pessoas vão começar. Tá na hora. Manda aí pra ele. Luiz Carlos, entra com a mãe. Posso falar? Hoje. Já mandei. Tá online. Hoje é o dia de quê? Das mães. Boa tarde, viu, pessoal? A gente está esperando o Dr. Luiz entrar aqui pra gente começar a nossa live. Você está aparecendo ali. Já tem um monte de gente entrando, doutor. Já estou aqui. Dr. Luiz! Oi! Olha, tem gente que pensa que eu e o Dr. Elcimar nos encontramos todo dia, mas só nos encontramos uma ou duas vezes por mês nas reuniões da empresa, né, Dr. Elcimar? É isso Então, mesmo. ter ele aqui na minha frente hoje é um prazer, dia de domingo. Nunca mais nos encontramos dia de domingo. Olha, pessoal, essa ideia da live foi minha e eu esperava até que o Dr. Elcimar não aceitasse, porque, para mim, essa tecnologia de live já é difícil. Imagine para ele que tem 30 anos a mais do que eu. Era inconcebível uma conversa dessa, né? E a ideia até de fazer hoje, no Dia das Mães, foi de uma executiva da clínica, a Patrícia Rude, e tem tudo a ver você colocar Dr. Elcimar e Dia das Mães juntos, porque há praticamente 60 anos atrás, ele começou a dar uma atenção especial à ciência que estuda as mulheres. E começou a desenvolver uma série de hormônios e que seriam aplicados, uma tecnologia que ele também desenvolveu numa época em que a tecnologia nem chegava perto do que é hoje, que são esses pequenos tubos de silicone, onde os hormônios que ele desenvolveu foram colocados aqui dentro e aplicados nas pacientes. Então, isso para a época foi uma coisa revolucionária, fantástica. Juntamos a esse grupo Clínica Elcimar Coutinho e Elmeco, o CEPAR, que é uma instituição filantrópica, e ele é presidente há muitos anos do CEPAR, e o meu Instagram também, pessoal, que é Dr. Luiz Carlos Calmon. É uma coisa que, um prazer muito grande num dia como hoje, nós falarmos sobre o que vamos falar, e eu espero que vocês já estejam aí elaborando suas perguntas. A live de Roberto Carlos já acabou, tem 3 minutos, então estamos agora só eu e o Dr. Elcimar, para vocês prestarem mais atenção. E lembrar que esse dia é tão especial, porque é tão especial nós sabermos que tem uma pessoa zelando por nós, lembrando de nós todos os dias, que é a nossa mãe. E para quem não tem mais uma mãe ao lado como eu, ficam as saudades e as recordações maravilhosas. Eu queria passar a palavra ao Dr. Elcimar. Boa tarde, Dr. Elcimar. Mas eu queria já iniciar fazendo uma pergunta. Professor, diga a nós o seguinte, explique para nós uma coisa. Em que momento foi de sua vida? Foi durante um sonho, durante uma noite de sono, o senhor sonhou? Ou foi no seu tempo que estudou em Paris? Ou foi na época que o senhor ainda não era médico, mas era farmacêutico bioquímico, que foi uma formação que lhe ajudou muito depois em medicina? Em que momento foi que o senhor teve a maravilhosa inspiração, essa iluminação de bolar esses tubinhos que conseguem liberar as suas substâncias direto na corrente sanguínea de suas pacientes? Como é que foi isso, professor? Explica aí para a gente. É uma história muito longa. Eu não sei se esse tempo... Vamos resumir. Vamos dar para a gente... realmente foi... Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu tive uma condição que os meus colegas médicos não tiveram. Alguns que tiveram não tiraram um bom proveito desta oportunidade da vida médica. Não, a minha sorte foi eu ter feito farmácia, fiz um curso de farmácia, fiz carreira na faculdade de farmácia, cheguei a professor catedrático na faculdade de farmácia, onde eu ensinava bioquímica,
e fazer medicina engajada. Me formei em dezembro em farmácia, e em janeiro daquele ano, do ano seguinte, eu já estava fazendo vestibular de medicina. E levando vantagem para os meus coleguinhas que estavam tentando entrar na faculdade de medicina, porque eu já tinha me formado em farmácia. E formado em farmácia, é essa minha vantagem, e que isso é que explica o sucesso que eu pude ter do ponto de vista farmacotécnico, o fato de eu ter uma formação de farmacêutico. Fiz isso imitando meu pai, não foi ideia minha. O meu pai fez isso. Ele era farmacêutico e médico na cidade de Pujuca, e ele era prefeito também, ele era tudo. E então, eu tinha uma grande admiração pelo meu pai, sempre tive, a vida inteira, e queria fazer o que ele fez. Mas fiz com vantagens, porque a farmácia que ele aprendeu não foi a farmácia que eu aprendi, porque já tinha evoluído muito as técnicas farmacotécnicas, a fabricação de remédio, etc. e tal. Então, eu aprendi a fazer remédio, e os médicos não aprendem a fazer remédio. Os médicos aprendem a usar os remédios. E eu tinha as duas coisas. Quer dizer, eu era 2 contra 1. Quem estivesse disputando comigo essa vantagem de ter um conhecimento abalizado em 2 áreas da medicina, porque o médico não faz nada sem o farmacêutico. E o farmacêutico não vende remédio nenhum sem o médico fazer a indicação. Então, eu me formei em dezembro, em janeiro eu fiz vestibular de medicina, fui bem colocado, acho que eu tirei 2º lugar, era para ter tirado o 1º, mas o meu colega que estudava mais do que Alguém fez alguma coisa aí, porque era para ser o 1º, né, professor? Não, mas ele foi o primeiro. Alguém roubou esse primeiro lugar. Sem ter formado em farmácia. Mas, de qualquer maneira, esse que tirou o 1º lugar, eu não vou contar a história toda, mas continuou a ser meu colega, meu amigo. E quando eu me formei médico, eu já tinha uma experiência na farmácia que os meus colegas não tinham. Quer dizer, eu estava levando uma vantagem com uma, digamos assim, com uma profissão colateral que me ajudou a fazer. É como se um pintor ele fizesse um curso de como inventar tintas, entendeu? E ele, tendo tintas novas, ele ia fazer quadros diferentes dos outros pintores. E foi mais ou menos uma coisa assim. Então, isso é que explica a base da minha formação. E o fato de eu nunca ter perdido um ano permitiu que eu me formasse com medicina ainda suficientemente jovem para continuar a carreira na medicina. Formado em farmácia, eu fiz, fazendo curso médico, eu fiz um concurso para professor na faculdade de farmácia, fui ser professor de bioquímica, eu tinha então uma nova responsabilidade, eu dava aulas de bioquímica, e enquanto fazia o curso, o 2º curso, né, que era o curso de medicina. Essa é a explicação que eu lhe dou para eu ter tido, digamos assim, um comportamento gerador de novos fármacos, de novas coisas. E comecei a fazer. Comecei também a vender as minhas ideias, porque para me sustentar, arranjei um emprego, quando ainda era estudante de medicina, de visitador médico. E eu visitava os médicos, colegas... E hoje é o representante do laboratório, né, professor? Representante do laboratório, chamava de representante, mas ele era um visitador médico. Levava os produtos lançados pelos laboratórios da época para os médicos, as amostras grátis, e explicava para que aquele remédio servia, por que aquela era uma novidade importante. Eu aprendi a lidar com os meus colegas médicos nos consultórios. Isso daí é que explica a base da minha formação. Nunca parei de estudar, não fazia questão nenhuma de férias, achava que estar vivo e atuante era uma festa para mim, sempre amei muito a vida e tive a sorte de ganhar bolsas de estudos no exterior logo depois que me formei. Me formei e ganhei uma bolsa de estudos para ir para a Europa e fui estudar em Paris. E fui estudar com um grande mestre da medicina em Paris, Fromageau, professor Fromageau, sem prévia comunicação. Quando eu cheguei em Paris, fui de navio, naquele tempo ainda não tinha avião que levasse passageiros para o exterior, você só podia ir para a Europa de navio. E eu fui de navio, uma viagem que durou 12 dias, ou 12 ou 13 dias, tomando um trem na chegada e indo para Paris de trem. Enfim,
foi uma grande aventura. Nessa viagem para Paris, aí eu conheci a minha primeira esposa. E você pode imaginar o que é um farmacêutico, médico, recém-formado em Paris, né? Eu encontrei os brasileiros lá, que não estavam lá para outra coisa, senão para fazer política. Mas fui estudar com o professor Fromageau. Era o maior líder da bioquímica mundial. Era Fromageau, grande candidato ao Prêmio Nobel. E o Fromageau, no dia que eu me apresentei a ele, ele já me adotou. Era como se eu fosse um filho dele. Então, você não vai fazer o que você está querendo, não. A primeira coisa que você vai fazer é aprender a falar francês. Eu não falava nada de francês. Além de bonjour e bonsoir. E em Paris comecei a fazer uma formação de pesquisador, porque fui trabalhar com um pesquisador que era candidato a prêmio Nobel. Aí ele morreu triste porque ele não ganhou o prêmio Nobel, mas era naquele ano que ele ia ganhar o prêmio Nobel. Ele estava o segundo colocado na competição com o prêmio Nobel. E lá em Paris, passei um ano em Paris. Quando voltei de Paris, aí me formei médico, porque foi no último ano da medicina que eu fui para lá. Largou farmácia? Largou farmácia? Não, continuei realmente ganhando a minha vida com o título de professor, porque fiz um concurso, fiz docência livre de bioquímica para a Faculdade de Farmácia, fiz concurso para docente livre de medicina logo depois que eu me formei, e aí comecei a minha carreira de professor e pesquisador. E que eu não podia fazer nada na vida se eu não metesse a cara na pesquisa científica. Todo o meu dinheiro era para livro, revistas, comecei a assinar revistas estrangeiras e a estudar de uma forma que os meus colegas, meus irmãos não estudavam. Nunca fui chegado a futebol, não porque eu não jogasse futebol, mas não era o espectador que quase todo brasileiro é. Né? É o espectador nato. Torce por um time, mata a esfola por causa daquele time. E eu, as poucas vezes que fui ao Campo da Graça, que era o principal campo de futebol que nós tínhamos na Bahia, realmente só me lembro da única vez que eu fui. E achei muito chato eu olhar aquele pessoal jogar futebol. E não prestei atenção. E todas as vezes que eu voltei ao campo de futebol, levando meu filho, já garoto, eu levava um livro e ficava lá atrás, lendo enquanto o pessoal estava jogando futebol. Nunca realmente me envolvi, talvez porque eu nunca joguei futebol para me sentir parte daquilo, né? Mas eu tinha uma fome para saber, uma curiosidade pela vida que eu tenho até hoje e nunca satisfiz. Por que a gente existe? Por quê? A gente espera, né, que tem uma explicação para isso. Como é que nós fomos projetados? E desenvolvemos essa capacidade de memorizar, de raciocinar, de escrutinizar as coisas para descobrir como é que era e como é que era. Bom, logo que eu estava na faculdade de farmácia, então eu recebi a simpatia do professor de fisiologia, Jorge Novis, que era o professor de fisiologia, que me examinou no vestibular, e passei a trabalhar com ele, como ajudante dele, para ver se a gente montava um laboratório de pesquisas na fisiologia da medicina. E isso foi que me completou, porque eu comecei a estudar medicina já fazendo pesquisa. E tive a sorte, um belo dia, quando estava no segundo ano médico, já formado em farmácia e como professor na faculdade de farmácia, que eu ensinava bioquímica, de conhecer um professor americano. Aliás, ele não era americano, ele era húngaro, mas vivia nos Estados Unidos, saiu da Hungria por causa do comunismo e foi trabalhar, porque foi convidado pelo professor de fisiologia a visitar o laboratório de fisiologia, e eu fiquei encantado com a apresentação que ele fez da avaliação da função reprodutiva, principalmente a dedicação que ele fazia ao útero. E aí comecei a fazer pesquisas com o útero de coelhas, cadelas, gatas. Conheci a anatomia desses bichos todos.
comecei a fazer um laboratório de análise na Faculdade de Medicina, lá na Fisiologia, com Jorge Novis. E fui para o subsolo, por conselho de um premiado Nobel. Quer dizer, esse meu último livro de memórias, eu falo desses professores que me ajudaram, me orientando na vida. Este camarada, inclusive no meu livro, o nome do livro, ou digamos assim, a apresentação do livro, eu falo dele. É um camarada chamado eu não quero misturar as coisas, nem vou usar essa hora toda para contar a história da minha vida, que é muito comprida. Você sabe que eu já escrevi muito a meu próprio respeito. O meu último livro, que é uma autobiografia, tem dezenas de fotos mostrando o que é que aconteceu comigo naquele tempo. E eu sempre fico constrangido quando eu acabo de escrever um livro. Puxa, mas eu não contei isso, não contei isso, não contei isso. Vou ter que escrever outro livro para complementar esse. Mas o professor de fisiologia, o SAI, H-O-U-S-S-A-Y, o SAI era, não sei se ainda era a fisiologia de todo professor de fisiologia. E os alunos que sabiam que a fisiologia de USAI era a inspiração e a guia do professor de fisiologia, compravam o livro, né? Era a fisiologia que existia. Não sei se já existem outras, devem existir outras. Mas o SAI é muito conhecido, porque quando eu estudei tinha a fisiologia de ainda, SAI. Né? Pois é, pois o SAI nos visitou. E foi uma visita que marcou minha vida. Porque eu estava no laboratório e Jorge Novis disse, olha, eu vou chegar aqui com o professor SAI, não deixe de estar aqui, porque a gente vai encontrar aqui essa sala vazia, porque não tem aula, e eu fui receber o SAI na porta da faculdade, encaminhei ele até o laboratório, e quando ele chegou na janela do laboratório de fisiologia, o professor SAI, todo estudante de medicina daquela época sabia de SAI, que ele era um premiado Nobel argentino. Não tinha nenhum na ciência brasileira que tivesse ganho o prêmio Nobel de Medicina. O SAI ganhou o prêmio Nobel porque o livro que ele escreveu, A Fisiologia de SAI, incluía todas as pesquisas que ele fez. Então, quando o SAI entrou no gabinete de fisiologia, ele olhou pela janela, lá na Faculdade de Medicina, no Terreiro de Jesus, e viu a beleza da Baía de Todos os Santos. Ele chegou na janela. Que coisa linda! Não olhou para os lados. Ficou na janela. Que vista maravilhosa! Naquele tempo a gente ainda não voava, né? Viajava de navio. E ele ali em cima é como se ele estivesse voando. Ele aí chegou e disse, poxa, se eu tivesse sido professor aqui, eu jamais teria ganho o prêmio Nobel. Aquilo me sacudiu, sabia? Disse, puxa vida, quer dizer que nós temos algumas proibições se vivemos aqui. Eu nasci aqui, estudei aqui, fiz curso de farmácia aqui, medicina aqui, sempre com esses janelões à minha disposição. Quando o Jorge Novis chegou, que eu contei para ele o que ele tinha dito, ele disse, e aí? E aí é que eu quero lhe pedir permissão para me instalar um laboratório no subsolo da faculdade. Foi aí que eu comecei a fazer pesquisa realmente num ambiente meu, porque ninguém queria ir para o subsolo. Eles, bom, você limpe uma área lá, tira o que tiver, se instale lá. Me instalei lá e comecei a ter um laboratório de pesquisa, onde eu podia fazer experiências e estudar mais para esclarecer as dúvidas que ainda existiam na área da reprodução, que era o que me encantava. Não existia nada mais extraordinário do que eu e você estamos discutindo aqui, nós fomos um espermatozoide e um óvulo que se encontraram, e desse encontro nós resultamos. Isso é uma coisa tão extraordinária. E tinha que ser cada um de nós, né? Não podia ser uma outra pessoa. Cada um de nós. Cada um de nós é diferente, mas todos nos originamos do encontro de duas células, uma feminina, que o tamanho dela, você compara, é um ponto final, aquilo é um ovo humano, e um espermatozoide que é menor do que isso, que vai penetrar naquele pontinho final. E certamente que a visita de USAI mudou minha vida. É por isso que a minha autobiografia, eu conto isso como tudo que motivou o resto, porque eu comecei a ter um laboratório para trabalhar e fazer pesquisa, ainda estudante,
Entendeu? Eu tive o benefício da precocidade. Eu comecei a estudar mais do que os professores ensinavam, porque eu pegava os livros, o livro de fisiologia de Usai, por exemplo, é um negócio dessa grossura, que tem uns 10 centímetros de largura. Era um livro que tinha quase tudo de fisiologia que você tinha que aprender. Então, começou a minha carreira por aí. Eu fazendo pesquisa aí, fui identificado pelo professor Adeodato Filho, que era um professor recém-possado na obstetrícia, a ir para a maternidade para fazer coisa com os humanos, porque eu só trabalhava com coelha, com rato, enfim, cobaios, que era o objeto do meu trabalho, né? Não, nada me interessava mais do que fazer pesquisa e responder a essa pergunta que é irrespondível, é por que nós existimos? Por que não? Nós sempre procuramos razões para tudo, né? Por que está chovendo? Por que está coberto de nuvem? Por que formou a nuvem? Porque baixou a temperatura? Enfim, a gente tem uma explicação para cada fenômeno. E isso é muito difícil de você conseguir. Professor, a sorte minha foi que a Deodato estava presente nesse curso. Os alunos eram eu e ele. Ele, professor recém-possado de obstetrícia. E eu era um estudante de medicina formado em farmácia. Aí a Deodato, depois de presenciar várias aulas do professor Zappo, me pediu que você tem que vir para a maternidade. Eu nem tinha feito obstetrícia ainda, eu estava no meio do curso médico, estava no 4º ano, 5º ano. Eu aí fui. Ele me dava toda a proteção, inclusive o pessoal fazia gracinha, porque eu já ganhava dinheiro, né, naquela época, porque eu fazia o laboratório e tinha um emprego no Serviço de Águas e Esgotos, que me mandava um jipe para eu colher a amostra de água nos reservatórios de Salvador. É o que eu fazia de manhã cedo, 7 horas da manhã. Tinha um pai que era professor da faculdade de farmácia e médico também. Enfim, eu tive um ambiente muito favorável que fez com que eu tivesse não somente o conhecimento da maravilha que é você poder manobrar, ajudar um organismo animal a funcionar direito. Você se sente um pouquinho Deus, sabe? Tem um errozinho aqui, vamos consertar. Fui e aí começa a minha vida. É na maternidade que eu comecei. E a Deodato também era um guarda-costas. Ninguém me incomodava lá e eu comecei a montar as coisas para estudar fisiologia. De que? A fisiologia de Usai. O Usai é que me empurrou nessa direção e o fascínio que eu tinha pela vida era tão extraordinário que eu não podia estudar outra coisa. Tinha que estudar. E a Deodato, que assistiu o curso de Usai, a semana que ele passou lá, dizia, você vai fazer seus estudos nas mulheres. Vamos estudar o que é que faz o útero ficar parado e o que é que faz o útero contrair. Não se sabia de nada. E aí exatamente. Eu mergulhei. E é isso que é fantástico, né? O senhor ter desenvolvido um produto como esse aqui numa década em que não existia tecnologia praticamente nenhuma. Agora, eu queria, professor, fazer algumas perguntas de respostas rápidas, porque tem muitas perguntas, senão o tempo não vai dar. Queria, em primeiro lugar, agradecer em nosso nome as centenas de pessoas que estão entrando simultaneamente, chegamos a 140 pessoas ao mesmo tempo, agradecendo, elogiando muito o senhor, com saudades de sua pessoa, lhe vendo muito bem, como, aliás, eu estou vendo também. Isso é uma coisa surpreendente. Eu não tenho nenhum professor que, aos 90 anos que o senhor faz agora, no dia 18, esteja em condições de uma conversa dessa, ou nem tão pouco de trabalhar como o senhor trabalha ainda e muito. O senhor teve todas as oportunidades de sair do Brasil. O senhor estudou em Paris, morou nos Estados Unidos, mas o senhor voltou às raízes e mora na Bahia até hoje, fazendo esse enorme sucesso. O que é que ele segurou aqui, já que o senhor teria toda a condição de morar lá fora? Responda rápido, por favor. Bom, eu acho que eu morei aqui porque eu tinha uma família grande que morava aqui, né? O meu pai morava aqui. Meu pai foi prefeito em Pujuca, mas ele veio para cá
quando nós éramos pequenos, todos fomos criados aqui na cidade de Salvador. E fizemos muitos amigos, você não pode negar que o ambiente de Salvador, para quem não tem, digamos, dificuldades na vida e que tem uma família grande como a que eu tinha um pai médico e farmacêutico que tinha uma bela clientela, e que eu arrumei uma fonte de renda logo enquanto era estudante, né? Eu fui trabalhar no Serviço de Águas e Esgotos, colhia água. Tinha um jipe, um dos primeiros jipes da Bahia foi o jipe do Serviço de Águas e Esgotos, que ia me buscar em casa de manhã para eu colher amostras de água. Não fazia todo dia, fazia 2 vezes por semana, para ver se tinha alguma contaminação nos depósitos de água da cidade de Salvador. Fiquei conhecendo a cidade de Salvador, que eu não tinha ideia do tamanho do que era a cidade de Salvador. E arranjei esse emprego. A minha fonte de renda era o Serviço de Águas e Esgotos. Fiquei lá até chegar aos 19 anos. Comecei com 17, fiquei 2 anos. E aí, servi ao Exército, fiz CPOR, e aí a minha vida foi rolando, né? Mas eu queria ir embora estudar no exterior. Acabei indo, consegui uma bolsa. Eu não posso... Cada história de bolsa que eu tive na Europa, em Paris e nos Estados Unidos, tem uma história, né? Para eu ir para os Estados Unidos também foi porque eu admirava tanto os premiados Nobel que consegui convidar o premiado Nobel de Medicina, o Say, a visitar. Não, o Say foi aquele que foi o argentino. Mas eu tive uma meia dúzia de premiados Nobel que vieram depois e que eu procurei me aproximar deles, encantado com o fato de que ele ganhou o prêmio Nobel. O que ele fez foi uma descoberta extraordinária. Mas a base de tudo era saber o que é que faz o útero contrair quando as mulheres entram em trabalho de parto. Principalmente para arranjar uma forma de impedir o parto prematuro ou o abortamento indesejado. E aquilo fizeram com que a Deodato conseguisse convidar um professor americano que tinha uma tese de que a progesterona, que era o hormônio que impedia as contrações do útero. Então, você imagine que eu comecei a trabalhar com um camarada que era o líder do estudo dos hormônios que atuam sobre o útero. E a progesterona é que imobiliza o útero durante a gravidez. Quando a progesterona vai acabando, então a fêmea expulsa o feto. E quando as mulheres têm um aborto indesejado, a única forma de você impedir esse aborto é bloquear as contrações do útero. Comecei a estudar musculatura. Isso já tinha começado lá atrás com o SAI, musculatura de um modo geral. E na maternidade eu comecei a estudar musculatura. A minha história está na minha biografia. Quem quiser saber de detalhes, com muitas ilustrações, adquire a biografia, foi lançada há pouco tempo, e é uma biografia com mais de 500 páginas, contando e mostrando com ilustrações como foi a minha vida. Eu acabei fazendo muita pesquisa. Eu sabia francês porque casei com uma francesa, estudei na França, e sabia inglês porque fui estudar nos Estados Unidos com também um premiado Nobel, George Corner, e que realmente me apadrinhou, né? Me abraçou e me ajudou a entrar no grupo de pesquisadores que tinham a mesma curiosidade de você. O que é que faz o útero contrair? E o que é que faz o útero não contrair? Essa era uma pergunta, uma coisa mágica. A gente não tinha ideia disso. E aí eu comecei a estudar isso. Fui um daqueles que ajudou a explicar a situação, quando descobrimos que eram os hormônios que faziam isso. A progesterona é que inibe a atividade uterina durante a gravidez. Eu recebi uma pergunta agora que até eu estou curioso para ouvir a resposta. Estão perguntando se o senhor se lembra de Caldeiro Bárcia. Me lembro. Caldeiro, lembra? Bárcia. Bárcia. Caldeiro Bárcia. Sim, me lembro. Caldeiro Bárcia foi um professor argentino que ganhou muita fama porque ele estudava justamente o trabalho de parto. E Caldeiro era conhecido dos brasileiros, era amigo dos médicos brasileiros.
E foi meu amigo também, tem retrato dele comigo nos meus livros. E geralmente nós entrávamos em conflito porque ele discordava da minha tese, que era a tese da progesterona, que a progesterona é que impede que o útero se contraia durante a gravidez, e à medida que o útero vai crescendo, vai perdendo o controle até que o controle é totalmente perdido, aí o útero começa a se contrair. E aí eu comecei a estudar a musculatura do útero. E os primeiros estudos que eu fiz foram estudos originais, porque eu estava trabalhando com gente de nível de prêmio Nobel. Eu conheci mais de meia dúzia, quase uma dúzia de premiados Nobel. É um privilégio, né? Absolutamente. É outro nível, entendeu? A conversa é diferente. Mas nós temos um prêmio Nobel na Bahia, aqui em Salvador, né? Não recebeu, mas é um prêmio Nobel. Professor Simar Coutinho, Metzger Coutinho. Professor, eu tinha que perguntar algumas coisas. Eu não posso deixar de perguntar algumas coisas. Veja bem, nós estamos numa época que nunca vivemos antes. Nem o senhor, na Segunda Guerra Mundial, chegou a enfrentar uma situação dessa, porque é um inimigo que você não vê, invisível. Eu sempre digo às minhas pacientes que a idade cronológica é aquele número de idade que nós temos. E a metabólica, às vezes, não corresponde. Na minha opinião, e de muitos admiradores do senhor, o senhor tem uma idade metabólica muito abaixo da idade cronológica, que seriam os 90 anos. Qual o segredo para o senhor chegar tão bem como vai chegar até os 90 anos, trabalhando com excelente memória e fazendo até live? Qual é o segredo? O que é que o senhor faz no dia a dia para chegar a essa idade? São perguntas que o pessoal quer que o senhor responda aqui. Em primeiro lugar, eu devo ter uma boa herança, né? Porque o meu pai também viveu bastante. Ele não viveu trabalhando como eu, porque ele não tinha uma fonte de renda que permitisse ele continuar trabalhando quando ele foi aposentado compulsoriamente, quando chegou na idade de... quando você chega aos 70 anos, você não pode mais estar dando aula, né? Acha-se que a pessoa não pode. Aliás, é antes disso, né? Com 50 anos, você já é candidato à aposentadoria no Brasil, e tem uns que têm pressa de se aposentar. Eu não me aposentei, entendeu? Eu fui aposentado quando chegou a idade da compulsória, quer dizer, você tem que parar de trabalhar. E eu não tinha vontade de parar de trabalhar, porque o meu trabalho me dá uma enorme satisfação. Ajudei milhares de pessoas a ter filho, ajudei mais. Inclusive, a sua inserção da data de hoje, com essa live, inclusive a ideia do senhor ser associado ao Dia das Mães nessa live, é que muitos filhos que estão ao lado hoje de suas mães assistindo essa live, existem porque o senhor fez tratamento em suas mães, que tinham um sonho de terem um filho e tiveram, e hoje estão aí, talvez, nos assistindo, né? Eu acho com produtos que o senhor desenhou. Já lhe responde parcialmente. É tanta gente rezando para eu continuar vivo e saudável que aí funciona. É uma reza em massa. Mas, em massa, né? O fato é que eu acho que me conservei assim porque eu nunca ganhei peso em excesso, nunca perdi peso em excesso, sempre comi moderadamente, me satisfaz uma comidinha, mas isso, você sabe, quem trabalha em pesquisa tem que se acostumar a ter essa limitação de não fazer questão de comer demais, de exigir uma dormida depois do almoço, nem nada disso, né? Comer pouco e comer sempre. Mas o fato é que eu acho que tem uma boa biologia, mas o que eu faço hoje, que acho que a maioria dos meus colegas que têm a minha idade não fazem, eu faço exercício físico. Eu faço 1 hora de bicicleta. Tem pessoas que estão aqui falando que o senhor está desse jeito muito bem, porque o senhor tem uma boa testosterona. Aí vamos fazer a curiosa pergunta: o senhor usa ou o senhor é daqueles poucos privilegiados que na sua idade tem uma produção boa de testosterona? Olha, para fazer porque eu com 62 quase eu já uso. Tendo testosterona nas minhas mãos, porque eu prescrevo isso para os meus colegas, para os meus amigos, meus pacientes, eu talvez precisasse, né? Mas eu tive a sorte de ter
é um testículo que fabrica testosterona até hoje, Que bom. no nível que é normal para um homem de 40 anos, mais ou menos. Você vê, eu tenho um Isso. nível de Professor- testosterona alto. Sim, sim. Se o E senhor isso me tivesse, põe em forma. se o senhor tivesse que passar para os seus admiradores, para os nossos seguidores, uma referência, não necessariamente da área médica, uma referência intelectual, em toda a sua vivência, suas leituras, o nome, um filósofo, um intelectual, que nome o senhor faria? Eu usaria como uma referência intelectual. Em qualquer área ou em medicina? Qualquer área. Se tivesse que escolher um nome, esse é o meu ídolo intelectual. Bom, os meus ídolos intelectuais já morreram há muito tempo. Então, são Mas pessoas cite um. que eram muito mais velhas do que eu. Que o senhor leu muito, que o senhor admirou muito, para que as pessoas possam se inspirar. Olha, tem muitos candidatos. Pergunta difícil, Assim, né? por exemplo, uma lista. Eu tenho muitos candidatos para pessoas que eu admirei. Para quem não a sabe, vida o inteira. professor Elcimar tem uma biblioteca que é quase metade da casa dele. Então, ele deve ter muitas referências intelectuais. Realmente, então, eu acho que é difícil realmente ele responder Na minha isso. biografia, eu cito alguns, tem o retrato de alguns comigo, premiados Nobel, dessa meia dúzia com quem eu tive intimidade e trabalhamos juntos, publicamos juntos. Eu sou coautor de trabalhos em que é um premiado Nobel que conviveu comigo durante a minha vida. Eu acho que as pessoas que estão interessadas em saber mais a meu respeito devem adquirir uma das minhas biografias, a última biografia. Exatamente. Tem mais de 10 livros publicados e que eu faço referência a quase tudo que eu fiz e que continuo fazendo, continuo trabalhando normalmente. Tive essas férias compulsórias que estamos tirando proveito. Mas foram boas, né? Temos que tirar proveito ótimo, desse momento. E, aliás, a pergunta agora é com referência até à quarentena. Bom, nós temos só agora 20 minutos, tá? Perguntas aqui referente a como nesta quarentena o equilíbrio hormonal, as terapias hormonais podem ajudar nossos pacientes. Olha, as terapias, como você está descrevendo, hormonais, que nós desenvolvemos, são únicas no mundo. Quer dizer, quem quiser usar implantes de hormônios, tem que vir aqui à Bahia ou vir ao Brasil, porque os meus implantes são usados no Brasil todo, e temos muitos clientes da Argentina, do Chile, etc., que vêm aqui, clientes que vêm dos Estados Unidos, e brasileiros que usavam os meus implantes e que lá descobriram que nos Estados Unidos não tem, e tem muitas explicações para isso. Mas os nossos implantes se originaram daqueles estudos que eu fiz na maternidade Climério de Oliveira, para ver se a gente descobria por que as mulheres pariam antes da hora, partos prematuros, como evitá-los, como contornar a situação de uma mulher que chega lá em parto prematuro, quando ela não quer perder o filho. Então, foi assim que eu me aproximei do descobridor da progesterona, que foi um premiado Nobel, estive comigo, trabalhou comigo, trabalhei com ele durante muito tempo. Arpad Zápor, que era um húngaro, que fugiu de lá do comunismo da terra dele, da Hungria, e foi para os Estados Unidos e acabou morando aqui na Bahia durante alguns anos. Mas a ideia é a seguinte: nós usávamos naquela época, sabíamos que o útero se contrai por causa do efeito. Olha eu aqui. Olha, tá a mesma coisa, viu, professor? Tá. Tá a mesma coisa. Pois é. Então, a história dos implantes surgiu daí. Eu fui trabalhar na maternidade Climério de Oliveira, a minha pesquisa saiu da fisiologia, para um pouco assim, uma decepção grande para Jorge Novis, que me perdeu, que eu era o camarada que ficava ao lado dele, e fui para a maternidade. O que faz com que a mulher, quando engravida, não perca o filho, é o fato de que ela produz uma quantidade maior e constante de progesterona, um hormônio que foi descoberto por aquele camarada que
não, eu não posso contar, que ganhou o prêmio Nobel por causa disso. E o Arpad Sapo, que era o assistente dele, foi que veio trabalhar comigo aqui na Bahia, ficou aqui, acabou morando aqui. Muito tempo. Depois nós nos separamos porque ele queria ficar aqui e eu queria ficar lá. Eu queria ficar mais tempo lá na Europa, nos Estados Unidos. Aí, quando eu comecei a usar a progesterona, só existia progesterona com o nome de Luteinil. Era uma injeção intramuscular. E era o produto que a gente usava quando uma mulher chegava na maternidade, em trabalho de parto, antes do tempo. Aquilo que a gente chama Hoje de existe parto até por prematuro. via oral. Pois é. Mas naquele tempo só tinha a progesterona injetável, que era o Luteinil. E a gente usava aquilo, dava doses. As doses que a gente dava não eram suficientes para impedir um parto prematuro, uma gravidez já no meio do caminho. E eu comecei a ter um contato tão íntimo com o Luteinil que parecia que fosse uma criação minha. Eu é que manejava o Luteinil, era eu que prescrevia o Luteinil. E esse Luteinil era fabricado nos Estados Unidos. E havia uma onda nos Estados Unidos contra o Luteinil que me obrigou a ir a Washington. Eu fui a Washington para dar um depoimento no Congresso americano para desfazer uma tentativa de proibição da fabricação do Luteinil lá. Porque 2 biólogos americanos tinham publicado um artigo dizendo que o Luteinil provocava câncer. Mas provocava câncer em mulheres? Não, ele provocava câncer em cobaias. E aí queria tirar o produto. O produto era fabricado nos Estados Unidos. E os fabricantes dos Estados Unidos, a Upjohn Company, me convidou para eu ir ao Congresso americano para dar essa explicação. E eu fui ao Congresso americano. Fui recebido lá no aeroporto pela Polícia Federal em Washington. Fui levado ao Congresso. Passei 2 dias no Congresso dando aula de obstetrícia, de ginecologia, como é que o útero funciona, etc. E salvei o Luteinil. Isso foi uma coisa ótima para mim, porque eu fiquei conhecido nos Estados Unidos. Não tinha congresso americano que não me convidassem para eu ir para lá. Como eu já tinha estudado lá, com George Corner, o descobridor da progesterona, e a progesterona que existia era essa. Então, a explicação que eu tinha é que a progesterona tem uma vida muito curta. Você dá a injeção, o efeito dura pouco tempo. Então, ou você arranja uma forma de botar a progesterona... Uma infusão contínua, né? Que seja contínua. E aí eu comecei a testar esses implantes que, naquela época, já se usava para botar testosterona em homem. Então, os implantes de testosterona, que até hoje eu coloco testosterona em implantes para os homens e para as mulheres também. Aí eu comecei a trabalhar com implantes. Eu era o único médico que publicava na literatura internacional estudos feitos com implantes. E era convidado para tudo que era canto. E isso foi uma coisa ótima. Como eu falava bem francês, falava inglês, tudo que era congresso eu ia, eu dizia para eu falar em que língua e falava nessa ou naquela outra. Viajei como nenhum outro médico brasileiro viajou. Continuo viajando, né? Não parei de viajar porque os nossos consultórios são vários no Brasil. Você é o meu assistente. Uma pergunta aqui de uma paciente, eu preciso fazer, ela já perguntou várias vezes e não teve a resposta. Essas perguntas todas já devem ter sido respondidas pelo médico das pacientes. Mas como o senhor é uma referência confiável, elas querem ouvir do senhor as respostas também para ver se bate com a do médico delas. Tem uma paciente aqui perguntando se ela, que tem síndrome de Turner, ela pode engravidar. Não, aí a coisa é um pouco diferente. A síndrome de Turner tem a ver muito mais com a hipófise do que com outra coisa. É uma síndrome que não lhe dá a capacidade de ovular e reter para desenvolvimento do feto. E, infelizmente, eu não posso dizer que pode. Né? Acredito que o que você tem que fazer é adotar uma criança e criar ela como você está. Tem tanta criança no mundo atrás de uma mãe que deseja ser mãe. Olha, nós temos agora, professor, 10 minutinhos finais, porque a live ela é cortada imediatamente, não tem chance. E eu queria que o senhor dedicasse esses 10 minutos a mandar uma mensagem para as mulheres que são nossas queridas pacientes,
De que forma o senhor, além do seu carisma, consegue atrair assim tanto a admiração das mulheres? Porque o senhor é como se fosse um ícone para elas, né? Uma referência para as mulheres. Eu queria ser assim também. O que é que o senhor tem a mais, além da intelectualidade, toda essa capacidade intelectual, que os outros não têm? Eu acho que isso tem a ver com a minha terapia. Quer dizer, as minhas terapias fazem um bem tão grande às mulheres e não fazem nenhum mal, que isso não tem substituto. E aí eu tenho essa admiração e a gratidão das mulheres, e o fato de eu ter sido o criador dessa forma de prolongar a vida endócrina da mulher que nenhum outro médico fez, e que bom que eu sou. Para as baianas, por exemplo, eu sou baiano, estou aqui, estou perto, etc. e tal. E sempre me prontifiquei a dar explicações onde eu quiser. Debati com o Papa, debati com o general, debati todo mundo que queria saber um pouco mais do que é que eu fazia, por que é que eu fazia. Os implantes que foram desenvolvidos, os primeiros implantes, foram de testosterona. Foi justamente para atender principalmente aos maridos de minhas pacientes. Porque antes eu usava o estradiol ou um injetável, uma testosterona injetável, mas que durava pouco tempo. E depois de algum tempo usando testosterona, o que é que eu posso usar para os meus pacientes de sexo masculino? Testosterona. E que tal um implante de testosterona que dura 1 ano? Boa ideia. Comecei a usar. E hoje eu tenho mais de 1.000 pacientes do sexo masculino no mundo inteiro que usam esses implantes. E usando os implantes, um belo dia eu me perguntei, mas que pena que a gente não pode fazer isso com o estradiol. E aí eu raciocinei na hora e disse, por que a gente não pode? E ninguém tinha tentado. E aí eu tentei. Aqueles tubinhos que eu tinha, é 1 metro de comprimento, a gente corta em pedacinhos para fazer o implante. Aqueles implantes que eu tinha, então, em vez de botar a testosterona, botei estradiol e testei em algumas pacientes. E que surpresa minha! O implante de estradiol dura 1 ano para esvaziar. E se eu aumentar o número de implantes, eu consigo um nível sanguíneo que deixa a mulher de novo atraente. O que eu vou dizer agora é que acho que é uma coisa que eu tenho que dizer e que isso seja multiplicado. É o seguinte, o que dá ereção ao companheiro dela, o que dá ereção a ele é o hormônio dela. Não tem outra coisa para dar ereção a ele. Estradiol. O estradiol. A ereção. Quando eu disse isso, o Congresso Mundial disse o que dá ereção ao macho, de qualquer espécie animal, é um pico estrogênico. É só olhar o cavalo, olhar o gato, o rato, o cão, enfim, qualquer animal, mamífero como nós, a fêmea só é procurada, perseguida e copulada se ela estiver produzindo estrogênio. Porque se ela não estiver produzindo estrogênio, ela não levanta o rabo. Exatamente. Quem levanta o rabo dela é o estrogênio. E esse pico acontece no cio, né? No quem período dá da ereção ao macho é o estrogênio da fêmea. Porque no momento que ela suspende o rabo, estando estrogenizada, o macho desenvolve uma ereção. E é por isso que ele copula. Não é porque ele é casado, o cavalo é casado com a égua, não. É porque a égua está ovulando. E no momento da ovulação, ela tem um pico estrogênico que faz com que, em primeiro lugar, se ela for montada pelo parceiro, né, um quadrúpede, ela aí levanta o rabo. Mas ela só se deixa subir nele se ela estiver produzindo estrogênio. Então, o responsável pela minha vida e pela sua vida, e para quem está me assistindo, é um pico estrogênico que a nossa mãe teve e que deu a ereção adequada para o pai, o futuro pai de nós todos, ter uma ereção para fazer um filho. É só observar os animais, é tudo assim, inclusive as aves. A galinha, quando está produzindo o estrogênio no pico da ovulação, aí o galo enxerga ela. Daí ela é uma... Eu vou... Sabe,
Isso. Professor, nós temos 7 minutos ainda, mas eu queria 1 minuto de sua atenção para fazer um agradecimento. Eu estou falando aqui através da Elmeco, que é uma empresa do nosso grupo. Aliás, é o carro-chefe Elmeco, dirigido por sua neta, Manuela Dória Gordilho, e sensacional na administração da farmácia. E eu não tenho como deixar de agradecer, em nosso nome, aos mais de 1.000 médicos parceiros que usam nossos produtos Elmeco. Então, que muitos devem estar nos assistindo. Temos parceiros de Manaus ao Rio Grande do Sul. E a Elmeco é esses parceiros juntos e nós também. Então, nosso grupo e esses parceiros mantêm a Elmeco. Então, nós não temos como agradecer de outra forma, mesmo sabendo que existem outros produtos cuja inspiração foi o nosso, mas ainda assim a Elmeco tem uma quantidade enorme de clientes, colegas médicos e graças também aos cursos que administramos e à atenção que nós damos a todos eles. Então, eu acredito que esse agradecimento também seja em seu nome e em nome até da Manuela Dória também. Eu queria que o senhor encerrasse essa live. O senhor terá 5 minutos para encerrar, dando uma mensagem às mães que estão comemorando o seu dia especial. Hoje é a segunda data mais importante do ano, né? É o Dia das Mães. Então, o senhor poderia mandar aí uma mensagem de carinho, não sei, para essas mães que estão nos assistindo, que muitas se tornaram mãe pelos seus tratamentos. 5 minutos, olha, né? 5 minutos. Mas, em primeiro lugar, eu quero insistir quando eu desenvolvi os implantes, eu certamente que contei com as minhas pacientes que se prontificaram, e principalmente, primeiro, as mais íntimas da minha família e das minhas assistentes, e que queriam usar esses implantes. E comecei a usar os implantes de estradiol, depois fiz os implantes de progesterona, das diversas progesteronas, e também comecei a usar implantes de testosterona nas mulheres. Porque a mulher, para ela produzir estradiol, ela tem que fabricar primeiro testosterona. A testosterona é a matéria-prima do estradiol. Então, a testosterona é aromatizada por uma aromatase, que é uma enzima que transforma a testosterona em estradiol. Entendeu? Uma coisa mágica, maravilhosa. E aí comecei a testar outras progesteronas para fazer combinações. E descobri que com isso a gente podia tratar 90% das patologias femininas. E assegurar a mulher na menopausa uma condição de hormonal que ela não ia perder o marido. Porque uma das coisas mais frequentes, perturbadora, que a gente não explica, mas acusa, é o camarada que ele tem relações com a empregada, porque a empregada, a cozinheira, a esposa não tem mais um instrumento para provocar uma ereção nele, que é o hormônio que crescia toda vez que ela ovulava. Parou de ovular, parou de fabricar hormônio. E esses implantes, realmente, eu tenho a convicção e tenho orgulho de dizer que se eu não tivesse desenvolvido esses implantes, seria uma perda gigantesca para a humanidade. Porque com esses implantes que estão se generalizando, e se eles não existem mais, é porque eles não dão lucro. Quer dizer, para uma indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica e todas as indústrias farmacêuticas que já fizeram implantes, inclusive fiz para várias, fiz para 4 empresas, e eles dizem, não dá certo, porque a pessoa, tudo que tem, processa a empresa. Inclusive, se o senhor não tivesse desenvolvido drogas como a gestrinona para controlar a endometriose, eu acho que hoje a endometriose ia se alastrar igual ao coronavírus. Não ia ter controle. Então, a gestrinona veio para frear, há quase 50 anos atrás, a evolução dessa doença. Com certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. A gestrinona é um produto que foi inventado por causa dos implantes. Eu comecei a testar quase todas as progesteronas que tinham no mercado e descobri que com a progesterona eu tinha um efeito antiestrogênico que não impedia que eu colocasse estrogênio junto para atender a necessidade da paciente e ela ter curada de quase toda a patologia feminina que existe, que fosse dependente da ação dos estrogênios. Então,
O senhor está aí com a assessoria do seu lado, eu estou com 2 do meu lado e 2 aqui por outros celulares, Que tem que fechar. pedindo que a gente encerre a live para que ela não seja interrompida, senão ela não pode ser gravada. Então, eu Então, queria que o vamos senhor... Encerra e volta. É, Encerra e volta. nós vamos talvez encerrar a live e vamos continuar, então. É o que está sendo pedido aqui, os agradecimentos, né? Eu não entendi bem, não, mas a orientação Eu vou tá sendo encerrar essa. e a gente volta para se despedir, tá bom? Ok, tá bom. Eu já te chamo, doutor. Ok. Pessoal, fica aí, hein? Não saiam. Fica aí, gente. Vamos lá. Essa é a Patrícia Rude aí, ó.